Mateus, no seu capítulo 7, do seu versículo de número 13, vai falar concernente a duas portas. A primeira é estreita, a que conduz à salvação, e a segunda, a larga. Se nós formos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar personagens bíblicos que andaram pela porta estreita. Vamos começar pelo livro do Gênesis. A Bíblia nos diz que Abel andava em comunhão com Deus, ele fazia os sacrifícios ao Senhor e o Senhor recebia, e ele andava em obediência a Deus, esse andava na porta estreita. Mas o seu irmão Caim, ele andava na porta larga, ele dava as coisas para Deus, fazia sacrifícios para Deus, mas Deus não recebia. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Caim. Tanto é que Caim matou Abel por inveja. E se nós vamos dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis ainda, nós vamos encontrar um personagem chamado Noé. Noé era um homem de 600 anos. Era um homem que Deus achou graça aos olhos dele, que Deus contemplou o coração de Noé e de seus filhos, da sua família, e achou graça aos olhos dele. Então, o Senhor o teve como justo. Por quê? Porque Noé e sua família andavam em retidão com o Senhor, e o Senhor se agradara. Então, o Senhor mandou que Noé ali construísse uma arca de 3 compartimentos. E ali Noé foi apregoando a palavra, foi falando de Deus, foi falando que viria o dilúvio, que destruiria toda aquela terra, mas porém as pessoas tinham Noé como louco, como um desviado, como um deslumbrado. Eles não davam importância àquilo que Deus estava usando Noé para falar. Essas pessoas andavam de qualquer maneira, andavam em prostituição, andavam em bebedice, andavam em maldade. Essas pessoas andavam em porta larga. Por isso, quando Deus mandou que Noé entrasse na arca e ficou 7 dias, e depois começou o dilúvio, aquelas pessoas que andavam pela porta larga, elas queriam entrar na arca, mas o Senhor tinha lacrado ela por fora para que Noé não viesse ouvir o clamor daquele povo e viesse abrir a arca, pois eles tiveram tempo, eles tiveram a possibilidade de ser salvo, mas não quiseram, porque viviam de qualquer maneira, viviam segundo o curso do seu coração. A Bíblia diz que o coração enganoso e perverso, quem o conhecerá, senão a Deus? As pessoas querem andar segundo a vontade e o desejo da sua carne. E nós temos que mortificar a carne. Jesus falou que a carne nada presta, mas o Espírito, ele vivifica. Se eu e você andar no Espírito, nós vamos estar andando pela porta estreita, nós vamos estar andando segundo a querer e a vontade do Senhor. Mas se nós andarmos segundo a carne, certamente nós pecaremos, certamente nós desviaríamos do Senhor, certamente entraríamos a porta larga, ou seja, um atalho. E este atalho quem dá é Satanás. Deus dá a porta estreita para o homem andar, mas Satanás dá atalhos, ou seja, a porta larga, a facilidade, queridos. Nós temos que se esforçar, temos que lutar para que Deus venha ser conosco, para que Ele venha nos manter de pé, para que Ele venha nos manter na porta estreita. E a porta estreita requer o quê? Cuidados, vigilância, oração, jejum, palavra. Esta é a porta estreita, esta é a porta que vai nos conduzir à salvação. O Senhor falou para Josué, no livro de Josué: esforça-te, tenha de bom ânimo, medita no livro da lei, ou seja, na palavra de dia e de noite, para que você não venha se apartar de mim. Ou seja, quando você medita todos os dias na palavra, quando você lê a palavra todos os dias, quando você ora todos os dias, quando você tem aquela comunhão com Deus todos os dias, você está andando pela porta estreita, a que conduz à salvação. E se nós formos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver um menino, um jovem de 17 anos, chamado José, um pastor de ovelhas, filho de Jacó, um filho amado da sua velhice, um filho que se identificava com ele, com as mesmas características, com os mesmos desejos dele de servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ele andava pela porta estreita e ele trazia má fama de seus irmãos. Porém, os seus irmãos o aborreciam, porque ele andava nos caminhos do Senhor em obediência ao Pai. Queridos, é isso que nos faz andar pela porta estreita. Mas os irmãos de José andavam de qualquer maneira, andavam em farras, andavam em bebedice, andavam de qualquer maneira na presença de Deus, e isso eles estavam andando por portas largas. E José
obteve grande vitória da parte do Senhor. Mas o que é importante, querido, que no final os seus irmãos se arrependeu e saíram da porta larga e entrou para a porta estreita. Muitas das vezes, eu e você achamos que estamos andando no caminho correto do Senhor e muitas das vezes nós estamos entrando na porta larga. Mas se você orar, clamar a Deus, pedir a Deus para Ele mostrar, o nosso Deus Ele é vivo, Ele mostrará e Ele te ajudará a entrar na porta estreita novamente, porque as misericórdias do Senhor é o fato de eu e você não ser consumido, queridos. Então, se nós formos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver também Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que andava na direção de Deus, andava em obediência, andava na porta estreita, ele e a casa dele. Mas, porém, havia 250 homens que incitavam o povo a andar pela porta larga. Esses homens andaram por porta larga e tiveram consequência na sua vida, que foi a destruição. Deus, Ele é a vida. Se você andar na porta estreita, certamente nós teremos vida e vida com abundância. Teremos a presença do Eterno, querido. O homem natural, ou seja, o homem mundano, ímpio, ele não tem um Senhor. Por isso ele anda vazio, querendo preencher o seu espaço vazio com drogas, com prostituição, com pecado, com coisas que não agradam a Deus. Isso não traz preenchimento interno, traz sim destruição. O que traz o preenchimento interno e eterno é Jesus Cristo. Só Ele pode preencher esse espaço vazio que está dentro de você. Só Ele pode trazer alegria e felicidade para o teu corpo, para a tua alma e para toda a sua família. Ele quer te usar, Ele quer trabalhar na sua vida. Se renda a Ele e você entrará pela porta estreita, ao qual vai conduzir você e a tua casa à salvação eterna. Crê nisso.